Olá, alunos do sexto ano, aqui é a professora Karina, de Geografia. Estou passando mais uma vez para gravar essa videoaula para vocês. Espero que vocês estejam bem, estejam estudando, tá? Em casos de dúvida, é só anotar que nas nossas videoconferências e até mesmo no WhatsApp, nós estaremos solucionando as dúvidas de vocês, tá? Lembrando sempre que o nosso encontro é toda quinta-feira, às 9 horas da manhã. Vamos lá, a nossa aula de hoje. Nós iremos falar da continuidade ao conteúdo, tá? Iremos falar sobre a transformação da natureza, das matérias-primas às mercadorias. Está no capítulo 10, páginas 154 a 163. Na nossa videoaula de hoje, nós iremos começar da seguinte forma. Quando eu falo assim, transformação da natureza, logo nos vem à mente, né, de algo que foi transformado. E algo que foi transformado, o que a gente pode transformar? É a matéria-prima, né? E aí eu coloquei duas imagens diferentes aqui para vocês observarem no slide. A primeira mostra uma mão, né, representando o ser humano, e aí diversos meios tecnológicos, seja a televisão, seja o computador, né? Qualquer meio que te leve a essa transformação. E abaixo eu coloquei para vocês uma imagem do campo. Só que, ao invés de pessoas colhendo no campo, eu deixei para vocês a imagem de máquinas, tá? E isso tudo está acontecendo gradativamente, porque o mundo está se transformando e essa transformação, ela está afetando o quê? Praticamente todos os setores. E aí nós começamos a falar sobre as inovações técnicas. Quando a gente fala o uso da tecnologia, né, é um aparelho que vai nos permitir o armazenamento de uma reprodução de dados, né? Seja ele de guardar essas informações, e aí a gente tem essas inovações tecnológicas. As inovações tecnológicas, elas acabam gerando o quê? Uma diversificação dos produtos, né, que são criados pelo homem, ou seja, você pode criar um computador, pode criar um robô, né? Então, isso é uma mudança. Além disso, nós temos a questão da sofisticação dos bens e do serviço, ou seja, muitas das vezes alguns produtos são tão sofisticados que a gente não sabe utilizar, né? É tanta tecnologia que a gente não sabe utilizar. Aí antigamente as pessoas iam no manual. Hoje em dia não, hoje em dia a gente vai lá no YouTube, coloca o produto, coloca o tutorial, né? E a gente consegue se virar dessa forma. Tá? Além disso, também com as questões das inovações tecnológicas, nós temos também a questão que acaba auxiliando no desenvolvimento das faculdades naturais do ser humano. O que é isso, professora? Na questão dos meios de transporte, né? O carro, o trem, o avião, né? O que significa o prolongamento, né? Então as pessoas já não vão andar a pé de um lugar a outro, então elas vão utilizar o quê? O carro, né, o trem, o avião, o meio de transporte, a questão dos computadores também, que acabou facilitando essa questão das inovações, tá? E também outra questão, outro benefício é que eles acabam o quê? Aumentando a eficiência do trabalho, ou seja, você tem mais produção, né, com maior precisão, então muito mais rápido. Então a gente pode concluir que as inovações técnicas, né, esses meios tecnológicos, eles aumentam a produção e também a questão da produtividade. E aí eu deixo essa imagem aqui e coloco a integração do novo e do velho, né? Como assim o novo e o velho? Como eu lancei anteriormente, no slide anteriormente, eu botei uma imagem da colheita, né, por máquinas. Então, hoje em dia, a própria agricultura, ela já está fazendo uso grande de máquinas, né, substituindo a mão de obra
pelas máquinas. Porém, existem algumas técnicas que são modernas, que utilizam as máquinas na questão da colheita, né? Só que tem produtos que não podem ser colhidos por máquinas. Então, é necessário que você tenha o agricultor, né? A pessoa para trabalhar na colheita, tá? Então, é necessário que você tenha essas pessoas, ainda faça o uso manual, tá? Por exemplo, o alface, o tomate, eles ainda não conseguem colher com máquina, e essa prática ela é feita manualmente aqui, ó. Deixei até a imagem para vocês. Essa aqui é uma imagem de café, tá? Uma produção de café que é colhido por máquinas, aqui a gente pode observar. E aqui é a produção de alface. E aí nós temos também a questão da divisão do trabalho. Como é que é essa divisão do trabalho? As técnicas mais modernas, elas necessitam de quê? De uma atualização constante, né? Então, para que a gente utilize as técnicas muito modernas, a gente precisa de se atualizar mundialmente. E aí, é preciso também que as pessoas saibam manusear as máquinas, né? É preciso que tenham o quê? Um estudo com maior precisão, né? Para que utilizem essas inovações. E essas invenções, elas acabam gerando o quê? Uma divisão de trabalho. Então, cada um vai exercer o seu trabalho de acordo com a sua divisão, tá? Essa divisão do trabalho, ela vai fazer com que aumente a produtividade, né? Aumente a sua produção, seja bem mais rápida, né? Isso vai gerar o quê? Uma redução do tempo gasto na fabricação dos produtos, tá? Então, essa divisão do trabalho acaba dando uma produtividade maior. E aí, só voltando aqui um pouquinho, eu queria falar para vocês com relação aos diferentes materiais. Por quê? A questão quando você vai fabricar um carro, né? A confecção do carro, você precisa de quê? Do aço, de tinta, de feltro, de verniz. Então, tudo isso. O aço, ele é elaborado pelo ferro, né? Aí você tem um plástico que vem da questão do petróleo, né? Então, as indústrias siderúrgicas. Então, cada indústria, ela vai fabricar o seu produto final até a gente chegar no maior, que é a produção de um carro. Então, quando você vai produzir um automóvel, você precisa passar por etapas com outros produtos que também são produzidos de uma outra forma, tá? O uso da matéria-prima. E aí nós temos o processo da produção. Como é que é esse processo aí de produção? Então, você tem uma pessoa que investe, que é o capital, né? E aí o capital, ele vai comprar a matéria-prima, compra também os instrumentos de produção, né, as máquinas, e também a mão de obra, né, porque ele paga pelo serviço. Então, ele aplica o dinheiro, né, na construção das fábricas, na questão da compra das máquinas, dos computadores, né, ele pega a matéria-prima, além dos seus funcionários também. Então, o dinheiro que ele acaba aplicando, né, acaba sendo denominado como capital. E aí, depois de todo o processo, ele tem o quê? O produto final. Então, ele investe o capital, né, compra, faz todo esse processo aqui que eu mencionei a vocês, para ter o produto final, que tem o seu capital também, porém, ele não vai ter o mesmo que ele gastou, né? Ele vai ter o capital em cima de um lucro, óbvio, né? Porque quem produz, ele tem que produzir e ganhar também, né? Ele não vai produzir somente por produzir, tá? Então, ele tem o seu lucro. E aí, nós iremos fechar com a questão da sociedade, né? A sociedade, as fábricas, os indivíduos exercem diversos papéis. Você tem essa interdependência dessa divisão de tarefas, as diferenças sociais de idade, sexo, cor, gênero, etnias, né? Os detentores dos capitais, que são o quê? Quem tem o conhecimento, né? Quem tem a classe empresarial, tá? A força de trabalho, que são os operários, né? As pessoas da classe trabalhadora, tá? Que acaba formando o quê? Uma sociedade.
Bom, gente, espero ter ajudado vocês e até a próxima.